Olá pessoal, tudo bem? De vez em quando surge a necessidade de atualizar os procedimentos e dicas que nós publicamos nos sites. Por exemplo, o procedimento para importação de uma lista de coordenadas geográficas em grau e nos segundos, uma lista de coordenadas geográficas em grau e decimais e também uma lista de coordenadas planas. Esses procedimentos às vezes ficam antigos e as ferramentas elas têm novos recursos, novas formas para realizar aquela tarefa. Então de vez em quando é necessário atualizar, não é verdade? Sendo assim, eu vou mostrar para você como realizar a importação de uma lista de coordenadas planas. Isso mesmo, eu tenho ali uma lista de coordenadas, são mais de 200 pares de coordenadas x e y, e gostaria de importar isso para o sistema QGIS. O procedimento é simples e prático. Então vamos lá. Bom, primeiro eu tenho aqui na minha área de trabalho, né? Vou executar a ferramenta, vou executar o QGIS 3.10. Muito bem, aqui agora abri o programa, eu vou executar esse projetinho que já está salvo. Esse é o Parque Nacional Pau Brasil, que fica em Porto Seguro, Bahia. Isso é uma delimitação de uma área do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. E aqui você pode, com a ferramenta aproximar camada, entender o contexto. Eu tenho 3 tipos de geometrias e tem uma camada de imagem de satélite no fundo. Então, para gerar a poligonal do parque, primeiro eu realizei a importação das coordenadas, transformei as coordenadas em pontos e assim por diante. De pontos foram derivadas em linhas e linha gerou o polígono. O procedimento é muito simples, sendo que eles são metódicos, né? Então vamos abrir o dado original. Tem aqui o Excel, eu tenho aqui a planilha e tem aqui no Word o memorial descritivo. Qual é o memorial descritivo que o ICMBio fez, que contém as coordenadas do local. Eu transformei esse PDF em um Word com um aplicativo online, uma aplicação online. Transformo o PDF em um Word. Não. Todas essas coordenadas aqui são desta localidade. Ó, coordenadas referenciadas meridiano central 39, data siga 2000, azimuth, distância e tal e tal. Porto Seguro, Bahia. Então eu tenho a localidade, eu tenho aqui informações do sistema de coordenadas, são coordenadas planas com a projeção TM, tenho também aqui o fuso, meridiano central 39 graus WGR, e tenho também o datum, que é o padrão para a nossa cartografia brasileira, que é o SIGAS 2000. Então tenho todas essas informações, além da informação da localidade. No meu sistema SIG, está aí o dado já pronto. Então vamos fazer o exercício contrário. Vou aproximar aqui para você ver e vou ligar os pontos. Eu tenho os pontos. Você viu o desenho do parque. Tem os pontos, a linha e o polígono, né? Tá aí o resultado. Agora vamos gerar pelo menos a importação dessas coordenadas. Em outros vídeos eu faço a continuidade. Vou criar um novo documento. Vou descartar aqui qualquer tipo de mudança. E esse é o meu projeto e é o seu também. Você vai receber os dados estão na descrição dos vídeos e você pode ter acesso, pode executar esse procedimento. Então o dado está aqui, eu tenho minhas bases cartográficas de referência, aqui em base cartográfica eu tenho os estados do Brasil, eu tenho também os fusos do Brasil, para eu saber como encontrar aquela informação que consta no memorial descritivo, que é o meridiano central 39 graus, quem é essa pessoa, e tenho também os municípios. Os municípios vou desligar aqui que ele é muito pesado, vou deixar no fundo. Minha área de estudo é a Bahia, aqui Bahia, e o município é Porto Seguro. Então na camada dos municípios, eu marco aqui para selecionar a camada e uso a ferramenta selecionar feições usando uma expressão. Beleza? Clica nessa ferramenta e aqui você constrói sua expressão. No item campo e valores constam as colunas da minha tabela. Da tabela de quem? Dos municípios. Então eu posso construir uma expressão para buscar no campo ou coluna nome a entrada Porto Seguro. A expressão é essa. Clica 2 vezes em nome, sinal de igual, uma vez só. Aqui eu tenho últimas 10 amostras, mostra o formato do texto da tabela e tenho também aqui o único. Você pode digitar aqui entre aspas únicas, Porto Seguro, respeitando aquele padrão que você visualiza ali, ou você pode, aqui na caixinha de pesquisa,
digitar Porto Seguro. Você vai encontrar a entrada, clica 2 vezes e ela vai para lá. Bem mais fácil agora, não é verdade? Então essa já é uma modificação. Como você já sabe, você pode digitar direto, mas digamos que você seja novo no QGIS, ou você seja nova no QGIS. Existe esse procedimento onde você digita uma palavra, encontra o resultado e coloca ali na expressão nome igual Porto Seguro. Então marca aqui essa opção para selecionar as feições e automaticamente, ó, já destacou aqui embaixo, automaticamente clica nesse botão aqui na mesma janela para aproximar as feições. Ele vai enquadrar Porto Seguro na sua tela, tá aí. Então foi uma expressão bem simples para eu localizar o município de Porto Seguro. Então posso fechar a janela agora. Eu tenho aqui Porto Seguro destacado com a marca de seleção. Posso limpar a seleção com essa ferramenta aqui e posso também, com a própria ferramenta de seleção, dar um clique em cima. Porto Seguro está selecionado. E Porto Seguro está inteiramente no fuso 24. Você pode perceber que uma faixa do fuso 24. Tem aqui essa faixa abaixo do Equador e acima do Equador, 24, 24. Então, olhando aqui o fuso 24 e abrindo a tabela de atributos dos fusos, eu chego à conclusão que o fuso que está selecionado, o meridiano central está aqui também na tabela. Então, tem aqui o fuso selecionado. Vamos selecionar o fuso. Clica na camada do fuso e clica aqui em cima de Porto Seguro. Vai pintar com essa faixa amarela. Então, aqui eu posso mover a seleção para o topo. Está aqui. A seleção está no topo. Então eu consigo entender que o fuso 24 é o meridiano central 39. Ó. CM value, tá vendo? 39. Então, meridiano central 39 é o fuso 24. Se fosse fuso 23, o meridiano central seria 45 graus WGR. Consegue entender? É fácil você lidar com cartografia quando você tem um dado de referência, que é o meu caso. Então tá certinho aqui. Eu posso apagar aqui essa marca de seleção dos fusos. Posso enquadrar aqui Porto Seguro novamente. Aqui Porto Seguro. Inteiramente no fuso 24. Bom, agora eu tenho os pré-requisitos, né? Esses são os pré-requisitos. Qual é o sistema de referência que eu vou utilizar para importar esse formato de coordenada do parque? Eu preciso utilizar o sistema CIRGAS 2000 UTM Zona 24S. Porque eu coletei todas as informações, todos os dados. O local, sistema de projeção, o formato de coordenadas planas e o datum CIRGAS 2000. E também o meridiano central 39 graus, que é a mesma coisa que o fuso 24. Então tenho que utilizar para esse dado o CIRGAS 2000, o TM24S, que vai permitir a importação dessas coordenadas. Então, essa aula aqui inicial foi só para mostrar para você como você se posiciona, porque tudo aqui é muito certinho no geoprocessamento. Nada é solto e nada fica no limbo. Tudo tem o seu devido lugar. E agora que eu já sei, chegou a hora de importar as coordenadas, não é verdade? Eu já fiz a transcrição dessa lista do PDF, transformei no formato do Word, está aqui. Tem outros parques também, se você quiser fazer outro exercício do CMBio. E também, no formato do Excel, eu tenho aqui a lista pronta. Aqui a lista das coordenadas. Importante. Vértice, coordenada do oeste, coordenada do norte, o azimuth e a distância, de acordo com o dado que estava lá no memorial descritivo. Esses são os títulos das colunas. E os títulos das colunas não podem conter espaço, tem que ter um nome curto, com máximo 10 caracteres. Não pode ter espaço, nem acentuação, nem nada. É o título das colunas, porque vai ser o título das colunas da camada de pontos que foi importada para o GEL. Beleza? Beleza. Então, eu crio também uma coluna ID ou ID. Porque essa coluna é uma coluna sequencial que vai dar a possibilidade de eu derivar minha linha e derivar meu polígono. Então, começando com o ID 0, eu vou até o ID 264, sendo que o ID 264, melhor dizendo, é a mesma coordenada do ID 0. Você pode copiar e colar no final da lista a entrada. Por quê? Porque quando a gente desenha uma poligonal, eu parto de um ponto, sigo para outro, sigo para outro, sigo para outro, sigo para outro, até chegar naquele mesmo ponto.
Então, quando eu informo para o SIG a mesma posição, origem e destino, ele vai gerar uma linha fechada. E com base na linha fechada, eu vou gerar o polígono. Consegue entender? Então, sempre que você vai realizar a importação de coordenadas, você deve repetir a primeira coordenada no final do documento, justamente para que o sistema entenda que ele tem que fechar a linha e tem que também gerar o polígono a partir de uma linha fechada. Esse é o cerne de toda essa questão. Então, eu copiei, colei e mudei para 264 aqui. Eu tenho 265 pares de coordenadas planas. Olha o formato das coordenadas. Ah, como é que você formatou? Você pode abrir isso aqui, esse documento aqui do Word, colar isso aqui no Notepad Plus e pode truncar alguns caracteres, mandar um trecho. Ele é repetitivo, né? Então alguns trechos você vai truncando por caracteres coringa, jogo da velha, cifrão. Depois substitui cifrão, jogo da velha pela tabulação. Aí você importa para o Excel e faz o resto da formatação. Foi assim que eu fiz. Então tá pronto. Posso começar a trabalhar? Posso. O QGIS não compreende o formato XLSX do Excel, então você salva para CSV. Clique em arquivo, salva como e troca aqui a extensão para CSV separado por vírgulas. Aqui, chamar na mesma pasta como CSV separado por vírgula. Clicar em salvar e ele vai gerar o CSV para mim. Aqui. O que é um documento de texto separado por vírgula? Quando eu abro o CSV com um bloco de notas, eu consigo entender o que é um documento de texto separado por vírgulas. É exatamente isso aqui. Eu tenho o ID, ponto e vírgula, vértice, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, coordenada ali da estação, 1, ponto e vírgula, coordenada do oeste, ponto e vírgula. Tá vendo aqui? Ele é um documento delimitado. E o delimitador de campo é o ponto e vírgula também. Então isso vai te ajudar na hora de você importar essa lista. Aqui com o QGIS aberto, eu posso restaurar esse painel aqui de volta, ou posso clicar no gerenciador de fontes de dados livres, que vai mostrar a mesma coisa que está aqui. Então, a vírgula é o recurso adicionar uma camada de texto delimitado. O Vzinho adicionar uma camada vetorial. O quadradinho adicionar uma imagem. É assim que ele funciona. Então, eu posso utilizar o gerenciador de fontes de dados livres, ou posso restaurar essa barra que tinha nas versões antigas do QGIS. Ele fica em exibir, painéis, ou barra de ferramentas, melhor. Gerenciar camadas. É isso mesmo, gerenciar camadas. Você pode clicar também aqui na parte cinza da janela e marcar a barra de ferramentas gerenciar camadas. E aqui eu tenho de volta a ferramenta que vai realizar a importação de um documento de texto delimitado. Clico nele. Vou aqui expandir. Clico na reticência para apontar para o local. Vou na pasta do Excel e aponto para o arquivo CSV. Essa é a primeira modificação. Outra modificação importante é a codificação. Aqui poderia, por exemplo, estar o TF8 no seu aí. Quando você importa uma lista em System ou TF8, pode acontecer isso aqui. Alguns caracteres especiais apresentam algum tipo de erro. Então você tem que verificar qual é a codificação. System, que significa a codificação feita para o sistema Windows, que pode ser também o Windows 1252, fica direitinho. Ou pode ser também CP 1252. Ou ISO 89 desse aqui, é a mesma coisa. Você coloca System, que é o sistema Windows, ou o Windows 1252, é o mesmo tipo de codificação, fica arrumadinho. Aqui em formato de arquivo você marca delimitadores personalizados. O delimitador já dei para ele que é o ponto e vírgula. Se fosse a vírgula, o formato não ficaria certinho aqui, consegue entender? O delimitador é o ponto e vírgula que vem do documento que vem do Excel, que vem dessa transformação de XLSX para CSV. Ele vai gerar um documento de texto delimitado por ponto e vírgula, tanto é que ele fica arrumado aqui. Então essa configuração é importante. Aqui também o separador de decimal é a vírgula, que é o separador de casa decimal, ou seja, parte inteira, parte fracionária, é a vírgula que está separando ali. Então marquei. Se não fosse a vírgula, eu deixaria desmarcado. Primeiro registro é nome de campos, tipo de campo detectado, coordenada de ponto. O X é sempre o oeste, o Y é sempre o norte, sempre. Em geometria SRC você deve clicar no globinho e digitar o código 31984. O 31984 é um atalho
para carregar o sistema Sirgas 2000 UTM Zona 24S, que não é algo solto, né? Ah, como é que você está escolhendo esse sistema aí do nada da sua cabeça? Não. Você tirou da onde esse sistema do vácuo? Não. Eu fui lá, identifiquei onde estava Porto Seguro, identifiquei o fuso de Porto Seguro e ali cheguei à conclusão, com base nas informações do memorial, que a área é essa. Então, Sirgas 2000 UTM Zona 24S. Clique em OK. Está aqui tudo arrumadinho, basta clicar em adicionar e os pontos serão desenhados em Porto Seguro. Então, como eu fiz aqui um exercício de engenharia reversa, né? Primeiro eu mostrei pronto para depois mostrar como fazer. Eu vou deixar aqui somente os dados que eu estou trabalhando. Parque Pau Brasil está aqui desenhado, as coordenadas do parque. Simples, não é verdade? Após desenhar as coordenadas do parque, o que eu faço? Eu posso consultar a tabela de atributos para verificar se está tudo certinho. Aqui é a minha tabela. Está tudo certinho. Tudo certinho. Agora, para gravar essa modificação, o que eu faço? Eu vou salvar os pontos com a devida formatação. Por que isso é importante? Porque existe um padrão nessa minha lista aqui. Se eu observar aqui na lista, eu tenho um alinhamento à direita e à esquerda. Vamos ver se você consegue visualizar isso aí também aí no seu computador. A coluna ID tem informações alinhadas aqui, à esquerda ou à direita? À direita. A coluna vértice tem informações alinhadas à direita ou à esquerda? À esquerda. O oeste à direita, o norte à direita, o azimuth à esquerda e a distância em metros à direita. Então eu posso assegurar que números sempre serão alinhados à direita e texto sempre será alinhado à esquerda. Sendo que aqui eu tenho uma coluna com um número inteiro, aqui eu tenho 3 colunas com números fracionários, a este, a norte e a distância. Então eu devo organizar essas colunas e gerar um novo shapefile. Faço as duas coisas de uma vez. Por que organizar? Para que esse padrão ele se preserve. Eu tenho 2 casas decimais aqui, e aqui também, e aqui também. E aqui eu tenho o número inteiro. Então eu tenho que manter esse padrão. Como eu faço? Eu crio um novo arquivo, porque isso aqui é temporário, se eu fechar o case eu perco, e configuro esse padrão. Vamos clicar aqui, por exemplo, em processar a caixa de ferramentas, está aqui. Eu vou executar o algoritmo editar campos, que vai favorecer esse trabalho de... O seu deve estar aqui, sim, mais ou menos. Se você não usou, deve estar aqui. Você tem que clicar aqui, que é a mesma coisa, mas só para ficar claro. Esse editar campo vai permitir que eu gere um novo arquivo exatamente nesse padrão aqui que eu estou vendo. Então, é o padrão de este, de norte, de texto, todo mundo. Então, clico no editar campos e ele vai mostrar aqui para você. Olha que interessante essa janela editar campos, esse algoritmo editar campos. Antigamente ele era chamado de campo refator, agora ele chama-se editar campos. O ID do número inteiro, então eu coloco o comprimento 10. Vértice é do tipo string, eu posso colocar comprimento 80 para o texto. Não tem precisão, nem inteiro e nem texto tem precisão. Aqui não, o este é tipo double, tipo número real. Então ele tem precisão, vou colocar aqui comprimento 15, precisão 2. Por que comprimento 15 e precisão 2? Vou colocar nesse aqui também. Por que isso? E aqui da distância também. Vamos lá. Comprimento de um campo de texto indica o total de caracteres, letras, números e caracteres especiais que eu posso alocar no campo de texto. Então aqui, considerando o campo vértice, que é esse aqui da tabela, eu posso alocar 80 caracteres. Então eu colocando um comprimento como 80 é suficiente para gravar essa informação aqui lá do vértice da estação. Não é verdade? 80 caracteres. Quantos caracteres eu tenho aqui? É suficiente para alocar essa informação. O campo de número inteiro não tem parte fracionária, é só parte inteira. Então eu posso ter até 10 algarismos. Faz sentido o campo ID ser do tipo inteiro? Sim. Que eu posso alocar, ele tem 3 algarismos. Eu poderia alocar até 10 algarismos. Por isso, aqui no campo ID ou ID, eu tenho um comprimento 10. No EST,
ou seja, na coordenada de x, x é oeste, né? Eu tenho do tipo número real, ou double. Número real, comprimento 15, precisão 2. Significa o seguinte, olhando aqui a coluna com a coordenada do oeste, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Sendo assim, eu tenho quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 algarismos. Então, eu tenho com segurança um comprimento de 15, ou seja, eu poderia ter 15 algarismos no total. E destes 15 algarismos, eu reservei 2 para as casas decimais. Então, as casas decimais é o total, melhor dizendo, a precisão é o total de casas decimais. Então, eu posso colocar 15 algarismos, ou seja, eu tenho 13 algarismos significativos e 2 reservados para ali as casas decimais. Certinho? Conseguiu entender? Agora eu desmarco essa opção, ele vai marcar de novo, não adianta nada. Vou salvar aqui, salvar no arquivo. Vou criar uma pasta aqui Shapefile só para ficar diferente. Shapefile. Parque para o Brasil. Posso colocar até aqui um sufixo só para você saber pontos. Ou PTS. Tá ótimo. Parque para o Brasil, PTS. Vou salvar. Tá aí tudo formatado direitinho. Eu falei que ele ia marcar de novo. Eu não gosto dessa opção de adicionar automaticamente, não. E ele vai gerar o arquivo formatado direto na sua tela. Então, posso fechar o Editar Campos. E aqui eu tenho o local onde eu gravei ele. Na pasta Shapefile está aqui o Parque Brasil Pontos. Este é o parque verdadeiro e sem ser virtual. Aqui, ó, a questão dos caracteres de novo. Ó, arrumadinho, tá vendo? ID, número inteiro, texto, 2 casas decimais aqui também. Aqui parece que ficou com defeito, mas isso é uma questão de codificação. Quando aparecer assim para você, você acessa as propriedades e informação fonte. Em fonte está mostrando aqui que a minha codificação está como TF8, mas só que o dado não renderizou certo. Então troco para System e cliquei OK. Quando eu abrir a tabela novamente, eu vejo ali o azimuth certinho. Então, fiz todo o procedimento para importação de coordenadas e isso foi muito tranquilo. Sendo que agora eu tenho um dado não no sistema geográfico. Esse sistema aqui é o sistema geográfico, porque eu adicionei primeiro os dados de referência. Agora eu clico no novo documento, não salvo nada, já sei que o desenho está certo, cai no lugar e adiciono novamente. Quando eu adicionar novamente o desenho, vou fechar aqui o processamento. O que acontece? As coordenadas são coordenadas planas, está vendo aqui embaixo? E o sistema é o sistema que eu estou utilizando, SIGA 2000 UTM Zona 24S. Então já o processamento ele é metódico e você precisa aprender dentro desse método. Tem como eu construir um modelo e gerar uma poligonal automaticamente sem fazer nenhum desses passos. É possível fazer isso também. Eu vou mostrar isso aqui também nos vídeos seguintes. Mas nesse momento, qual era a sua necessidade? Me bagunçou de novo aqui? Bagunçou, né? Porque tem que botar com System. Aí. Então, qual era a minha necessidade? Gerar uma lista de pontos a partir de uma lista de coordenadas, lá de um memorial descritivo. Eu vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, já está extenso pra caramba, porque eu gosto de explicar devagar, só assim você consegue se profissionalizar, não adianta fazer uma coisa muito rápida de qualquer jeito, fica um trabalho mais ou menos aí, né? Então, essa é uma dica bem legal para você que está trabalhando com o GEL. A importação de coordenadas sempre vai existir, então você deve saber e deve tomar nota desse espaço. Não esqueça de curtir a minha página no Facebook, Instrutor Giz, e também você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, a gente tem uns cursos lá no site, e questões e coisas que podem ajudar você. É legal trabalhar com geoprocessamento e quando a coisa dá certo, principalmente, na verdade, a gente fica feliz, não é mesmo? Então, um forte abraço, tudo de bom e a gente se fala por aí.